Quero te falar também sobre o Palmeiras, Leila Pereira convocada a depor na CPMI. Quero te contar também sobre o Palmeiras. Existe risco da vitória contra o Fluminense ser anulada por conta de um erro de direito da arbitragem, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a Libra, um dos grupos responsáveis por representar os clubes nas negociações dos direitos de transmissão está ruindo. Tudo começa na Libra no ano passado, quando o Flamengo exige uma compensação financeira maior do que a dos outros times. Isso causou um estremecimento na Libra. Mas não parou por aí. Mais recentemente, o Banco Daicoval retirou uma proposta de compra de 5% dos direitos de TV. E com esses 5%, vários clubes fariam adiantamentos, como, por exemplo, o Grêmio, que estava disposto a pegar 73 milhões de reais. A partir desse episódio, o Grêmio está negociando sua ida para a FFU. Forte Futebol União era a antiga LFU. O São Paulo e o Santos podem pegar o mesmo caminho. Importante registrar que, além daquela questão e a treta envolvendo o Flamengo na temporada passada, o acesso do Remo da segunda para a primeira divisão também gerou um ruído. É que com mais um clube da Libra, o dinheiro seria dividido, o mesmo valor seria dividido por mais clubes. A ideia dos times que integram a Libra é de que com o acesso do Remo, mais grana estivesse envolvida. Não foi o caso, e a verdade é que a Libra pode estar vivendo seus últimos dias. Preciso falar agora sobre a presidente do Palmeiras. Leila Pereira foi convocada para depor na CPMI. O presidente do Palmeiras vai ter de prestar esclarecimentos na CPMI do INSS. O pedido foi feito pelo deputado Alfredo Gaspar. Ele entende que a Leila, na condição de testemunha, pode contribuir para o assunto. Vale a lembrança de que, além de presidente do Palmeiras, a Leila é presidente da Crefisa, que é apontada como uma das empresas com maiores problemas quando o assunto é INSS. O Gaspar argumenta que a Crefisa ganha um papel central ao se tornar a principal vencedora do pregão para o pagamento de novos benefícios do INSS. A verdade é que há bastante tempo a Crefisa tem muitos problemas jurídicos quando o assunto é previdência social, relação com aposentados e antecipação de dinheiro na base do empréstimo. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Estou tentando repercutir com o pessoal do Palmeiras como é que essa história pingou por lá, beleza? Qual a chance de a vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Fluminense na noite dessa quarta-feira ser anulada por conta de um erro de direito? O vacilo foi cometido pelo árbitro Felipe Fernando de Lima, que permitiu ao Palmeiras dar o pontapé inicial no primeiro e no segundo tempo de jogos. É óbvio, você sabe, um time começa o primeiro tempo, outro time começa o segundo tempo. E aí vale a observação do que é o erro de fato e o erro de direito, são os dois principais erros que podem ser cometidos por árbitros em campo. O erro de fato está relacionado à interpretação de jogo. O juiz não dá um pênalti que aconteceu. E nesse caso, não há anulação de partida, há apenas uma punição ao árbitro e para seus auxiliares. O erro de direito está na não interpretação correta da lei, como nesse caso. Está registrado na lei que o futebol precisa ter um time dando o pontapé inicial no primeiro tempo e outro time dando o pontapé inicial no segundo tempo. Mas, apesar de confirmado o erro de direito, dificilmente esse jogo será anulado. Tudo porque não houve impacto direto no resultado da partida. Não saiu um gol do Palmeiras logo depois de dar o pontapé inicial no primeiro ou no segundo tempo. Diante desse cenário, a avaliação de especialistas em arbitragem é de que vai haver uma punição ao Felipe Fernando de Lima, o árbitro da partida, mas nenhuma chance de o jogo ser anulado, cancelado ou refeito. Palmeiras que iniciou a partida de forma brilhante, abrindo 2-0, depois tomou um sufoco enorme. O Lúcio fez 2-1, o Fluminense criou várias oportunidades para conseguir o 2-2 e não o fez. Com mais uma vitória, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, são 10 pontos conquistados em 12 possíveis. Palmeiras e São Paulo são os donos das melhores campanhas. Com assédio forte ao Flaco Lopes, tem alguma chance de o Verdão repatriar o Gabriel Jesus? Cara, o Gabriel Jesus já disse algumas vezes que quando voltar ao Brasil vai dar prioridade ao Palmeiras. Só não sei se o ciclo dele no futebol europeu acabou. Parece que não. Até porque depois de quase um ano sem jogar, ele voltou e tem sido útil. Não dá para dizer que é titular ou que é protagonista, mas ele está sendo útil no Arsenal, que tem, por exemplo,
um ex-centroavante do Sporting que faz gol pra caramba, tá? O Rômulo não seria uma boa pro Timão? O Ismael Barbosa deve estar se referindo ao meio atacante que é do Palmeiras e está jogando no Novo Horizontino. Cara, os números do Rômulo no Paulistão são espetaculares. Ele tem 7 jogos, 5 gols e 3 assistências. É o vice-artilheiro do campeonato, é o recordista de assistências e é o segundo com mais participações em gol. Os números do cara são de fato brilhantes, né? O problema é que quando ele esteve no Palmeiras, ele praticamente não conseguiu jogar. Jogador comprado do Novo Horizontino por 6 milhões de reais. Nesse momento não existe proposta oficial, mas sondagem de um time da Série A e coisas de fora. A tendência é que o Rômulo seja negociado para o exterior e o Palmeiras recupere os 6 milhões de reais e ainda fique com uma graninha extra, tá? Tem reforços ainda para o Palmeiras antes do meio do ano? Deixa eu explicar uma história sobre o Danilo. O Danilo é aquele volante que surgiu na base do próprio Palmeiras, foi vendido ao Forest e tem jogado muito bem com a camisa do Botafogo. O Palmeiras fez 2 tentativas para contratar o Danilo. A primeira delas, o Danilo foi à Justiça do Trabalho para pedir a quebra do contrato com o Botafogo. A justificativa é de que o Danilo tinha muito dinheiro a receber, fundo de garantia, 13º, direitos de imagem. O Botafogo, ao perceber que correria enorme risco de perder o Botafogo de graça na justiça, correu e pagou tudo que devia ao atleta. Então, essa primeira tentativa do Palmeiras em contratar o Danilo sem custos acabou morrendo. Houve uma segunda tentativa. O Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Textor, mesmo em enorme dificuldade financeira, não aceitou, não quis fazer negócio com um dos principais rivais do Botafogo no futebol brasileiro. Até porque o acordo entre Textor e Nottingham Forest foi fechado em 22 milhões de euros. Se ele vendesse por 8 milhões de euros 50%, ele estaria tendo um prejuízo de 3 milhões de euros pela metade, tá? Então, essa é a verdade. Hoje, à tarde, antes de gravar o vídeo, eu consultei uma pessoa do staff do Danilo, e a pessoa falou: Nicola, o Danilo tá super tranquilo no Botafogo, o Martim Anselmo tem dado moral pra caramba pra ele, e de fato, são 4 gols em 7 partidas, e o Danilo tá pisando a todo instante na área adversária, né? O que mostra como, né, além de ter mais repertório, ele hoje tem mais liberdade. E a tendência, a ideia do Danilo com o não acerto com o Palmeiras é de que ele se valorize, continue jogando bem e espere por propostas do exterior. Mais um superchat na tela do Mike Martins. Avaí contratando o Sorriso da base do Palmeiras. Cara, o Sorriso quase foi parar no time dos Emirados Árabes. Deixa eu ver se tem alguma novidade sobre o Sorriso. E aí, só para lembrar, o Avaí pode ser adversário da Lusa na Copa do Brasil, né? O Português enfrenta na quinta-feira o Altos do Piauí no Canindé, enquanto o Avaí enfrenta em casa na semana que vem o Porto Vitória, do Espírito Santo. Se houver se a Portuguesa e o Avaí passarem, os times se enfrentam na terceira fase da Copa do Brasil no Canindé. Ó, as conversas entre Palmeiras e Avaí avançaram e o Sorriso está próximo de acertar com o clube catarinense em empréstimo durante 2026, tá? E aí, só para lembrar, o Sorriso foi um dos principais destaques do Palmeiras na Copinha, 5 gols e 4 assistências em 7 jogos. Outro atleta que o Avaí negocia é o lateral direito Wesley Gasolina, de 25 anos, que disputou a última Série B pelo Atlético. Boa! Legal quando vocês trazem essas perguntas que a gente consegue acrescentar em cima das notícias, né? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado e comentado no dia a dia do maior clube do mundo, né? A gente fala para vocês aqui, então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado, informado sobre tudo que está sendo falado no maior clube do Brasil. A gente encerra nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!